Saudações, eu estou aqui do Centro-Oeste, na casa da minha querida mãe, onde eu sou um refugiado climático durante as tardes, porque, né, a coisa está quente aqui. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Jornalismo declaratório. Eu poderia falar, os Estados Unidos estão ameaçando diante da derrota inevitável e cada vez mais próxima deles na Ucrânia, que, sei lá, vão fazer a guerra total, né? Estão ameaçando o mundo com a guerra total. Deixa eu explicar rapidamente por que isso não vai acontecer, sem falar muito. Esse tipo de notícia tem dois propósitos. Primeiro, é dar a impressão que ainda existe alguma coisa que os Estados Unidos possam fazer, certo? Que eles ainda têm uma opção. Segundo, claro, né, clickbait, nitidamente, fazer com que as pessoas se assustem e leiam a matéria. É uma estratégia de mercado, a gente não pode culpar, né, uma revista. Mas deixa eu falar para vocês um pouco sobre o que são de verdade as tais capacidades de guerra dos Estados Unidos. Vamos começar as nossas reflexões a partir desse incidente aqui. O incidente do Donald Cook, um destroyer americano no Mar Negro. Foi o seguinte: o Donald Cook, né, tinha saído de um porto da Romênia, parece que pertence ao OTAN, e estava enchendo o saco dos russos no Mar Negro, certo? Mas naquele dia em especial, os russos estavam de bom humor. E eles resolveram dar uma liçãozinha para os americanos. Passa um Sukhoi Su-24, que é um avião até obsoleto. Normalmente ele é utilizado para atacar tanques. Inclusive está sendo muito utilizado no conflito da Ucrânia com esse propósito. Atacar tanques, certo? Não é uma aeronave muito rápida, não é uma aeronave de manobrabilidade excepcional. É uma aeronave comum, tranquila. Sabe, dessas baratas, o arroz com feijão do dia a dia. Os russos mandaram ela para cima do Donald Cook e ligaram um aparelho de interferência eletrônica, desligando toda a parte eletrônica. Na verdade, eles não desligaram apenas, eles desligaram e logo em seguida assumiram o controle. Certo? O Donald Cook ficou sem os radares, sem energia. Na prática, é como se ele tivesse ficado cego e surdo. Perfeito? Cego e surdo. Sem poder usar os mísseis, sem poder navegar, sem poder usar o radar, sem poder usar o rádio. Desligado, como se fosse desligado. Depois ele foi religado, mas aí os russos estavam no controle do Donald Cook. E não satisfeitos, logo em seguida, eles apareceram com um helicóptero. Sim, um helicóptero. Certo? Apareceram com um helicóptero. Ficaram parados diante do destroyer. Viram o que tinha que ver. Deram as risadas e voltaram. Depois, os russos devolveram o controle do Donald Cook para os próprios americanos, que colocaram o rabo de trás das pernas, no meio das pernas, aliás, e voltaram para o porto de Constanta, na Romênia. Certo? E, bom, nesse episódio, ocorrido uns bons anos atrás,
ficou demonstrado que a capacidade de guerra eletrônica e de interferência eletrônica da Federação Russa era muito superior a qualquer coisa que os americanos pudessem fazer. Existe toda uma narrativa, claro, deles, né? Você vê muito dessas bobagens hoje no mundo militar, daquele professor Rock, desses otanistas, né? Você vê muitas dessas bobagens. É a superioridade, a tecnologia superior, os investimentos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, mas é quase tudo mentira. E o que não é mentira é exagero, certo? Então, assim, a vantagem russa tecnológica sobre os Estados Unidos é enorme. Enorme. Ela é muito grande. Já anos atrás, ela era grande. E, evidentemente, com o passar do tempo, considerando que os americanos não investiram, e os russos sim, ou que os americanos, quando investiram, investiram para dar lucro para o complexo industrial militar. Não investiram com propósito de defesa, sabe? Investiram para dar lucro para a empresa, cara. É capitalismo. Capitalismo, as empresas querem lucro. Elas não estão preocupadas com defesa nacional, com soberania. Estão preocupadas com nada disso. Elas querem lucro. O complexo industrial militar dos Estados Unidos hoje é dominado por uma meia dúzia de empresas. Todas elas buscando situação de monopólio, que praticamente conseguiram, porque 50 anos atrás eram umas 500 empresas que tinham nesse complexo. Hoje é meia dúzia. Então as empresas foram se canibalizando e com isso criando situações de monopólio, o que aumenta os lucros, diminui a eficiência e faz os gastos com defesa crescerem e se tornarem cada vez mais, qual que é a palavra? Inúteis, certo? Mas inúteis apenas se a gente está pensando na defesa, nas capacidades dos Estados Unidos de fazerem guerra ou de lidarem com a guerra. Do ponto de vista do complexo industrial militar, não são inúteis. Eles ganham muito dinheiro e com isso conseguem pagar os lobistas e os mamateiros. Quem são os mamateiros? Os militares. Nos Estados Unidos, quando os militares de uma certa patente para cima se reformam, eles se tornam executivos ou assessores especiais de indústrias da defesa. Certo? Os caras estão lá nos Estados Unidos trabalhando para o complexo militar, mas de olho no complexo industrial, na mamata. Lembre-se que os militares brasileiros, eles não são apenas golpistas, incompetentes, inúteis, dispendiosos, covardes, inimigos do povo. Não, eles são mamateiros, certo? Sempre foi uma classe parasita, certo? Igual quando você estuda história antiga, você descobre que a classe parasita era o clero, perfeito? Mas no mundo moderno, pelo menos no Brasil moderno, a classe parasita que o Brasil sustenta são os militares. Eles não servem para nada, o custo deles é enorme e eles de maneira alguma realizam o trabalho pelo qual eles são pagos. Eles estão nessa pela mamata, certo? O grau de incompetência deles ficou muito bem demonstrado no governo anterior, certo? Ficou muito bem demonstrado, mas mais que isso, o apreço deles pela mamata, o desapreço pela lei, pela justiça, pela ordem, pela disciplina, pela moral, por qualquer valor, cara. O único valor que esses caras têm é o da grana, é o dinheiro. Eles estão nessa pelo dinheiro. E a gente deve se lembrar que todos os oficiais de patente que o Brasil tem foram treinados nos Estados Unidos pelos americanos. Certo? Eles não foram só treinados a odiar o nosso povo, a odiar o comunismo e trabalhar para os americanos, não. Eles foram treinados a conseguir mamata, porque os militares americanos são mamateiros. E eles ensinaram a arte da mamata para os militares brasileiros, cara. O esquema é esse, é mamata. Vale para os militares brasileiros, vale para os militares americanos. Como consequência disso, os gastos de defesa dos Estados Unidos são enormes, cara. Ultrapassa os 800 bilhões de dólares anuais. Mas o que isso rende? Armas eficientes, novas, capacidade de defesa extra? Não. Só rende gastos inúteis e dispendiosos. Por quê? Porque você precisa dar lucro para os industriais e pagar a mamata dos militares. É isso. Os Estados Unidos não têm capacidade real de defesa.
E quando eu falo que eles não têm capacidade real de defesa, eu não estou fazendo retórica, não. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, rapidamente. A primeira arma que vamos analisar é o míssil hipersônico RS-28 Sarmat, feito pelo Bureau de Design de Foguetes Makeyev, sediado na cidade de Siaz, que fica na Sibéria Ocidental, junto aos Montes Urais, bem próximo, 60 quilômetros, da cidade de Chelyabinsk. O RS-28 Sarmat é capaz de carregar de 12 a 14 planadores hipersônicos Vanguard, que por sua vez atingem 27 vezes a velocidade do som. Nesse sentido, ele em si não é a arma. A arma é o que ele traz dentro da barriga dele, que são os planadores hipersônicos. O mesmo Bureau Makeyev também faz outros mísseis hipersônicos lançados por submarinos da família R-29. São eles o Liner, o Sineva e o Volna, todos da mesma natureza. Me permite interromper aqui rapidinho, só para explicar uma coisa. A Federação Russa não fabrica esses planadores apenas para ataque. Eles também podem ser utilizados para defesa. Como eles são muito rápidos, muitíssimo rápidos, eles podem abater qualquer míssil que os Estados Unidos lancem, porque nenhum deles atinge essa velocidade. Então, o que você está vendo aqui? Satélites russos, tanto do sistema GLONASS, quanto do sistema Peônia, Lotus B ou Kupol, marca esses mísseis dos Estados Unidos, né, que eles têm uma trajetória que é plenamente previsível, né? E aí você usa esses mísseis hipersônicos para destruí-lo, abater eles em voo. Então, quando você ouve aquela historinha, os americanos se lançarem mísseis contra os russos não podem fazer nada. Cara, isso já foi verdade, não é mais. O que eles podem e com certeza irão fazer? Lança, certo? Um veículo lançador qualquer, pode ser de qualquer família que os russos têm, a 200 km de altura. Esse planador sai e a velocidade de 25, 27, 30 vezes a do som, eles vão atrás dos mísseis americanos e os derrubam. E eu nem estou falando da capacidade que os russos têm de fazer isso via armas a laser, certo? Então, esses mísseis hipersônicos, e particularmente os planadores hipersônicos, que são muito rápidos, eles podem, com certeza, serão utilizados para defesa em caso de necessidade. Muita gente, eu vejo aqueles vídeos, né? Os americanos lançam 4.000 mísseis nucleares, os russos lançam 4.000 mísseis nucleares, e aí você tem aquele desenhozinho bonitinho, feito por computação, dando a impressão que os dois se aniquilariam. Isso é bobagem. A capacidade de lançar esses mísseis, principalmente nos Estados Unidos, que usam tecnologias inferiores, para lançar mísseis de cruzeiro, ou seja, mísseis de cruzeiro tem trajetória balística. Se você calcula de onde ele foi lançado, você sabe onde ele vai parar. É simples assim, porque tem terríveis limitações táticas. Então, os sistemas de satélite russo, repito, Kupol, Lotus B, Peônia, o satélite Neutron, detecta esses mísseis no instante que eles forem lançados, determina a trajetória balística deles, manda o Vanguard para o céu, e uma vez que o Vanguard desce, cada enxadada é uma minhoca. Então eles podem ser utilizados para abater esses mísseis que os Estados Unidos eventualmente mandem para eles, como podem ser usados, e com certeza serão num caso desse, para bater aviões, para bater navios, para bater porta-aviões, para destruir inclusive submarinos, certo? Então, a eficácia dos sistemas de lançamento de armas nucleares dos Estados Unidos é muito limitada. Funciona para assustar o México, para assustar Cuba, para assustar o Brasil, mas a Rússia, e eu diria que nem a China, eles não têm essa capacidade, certo? Eles não têm essa capacidade, mas os russos têm. Então, se houvesse uma guerra, deixa eu continuar, seria um massacre. Na Federação Russa, o design está à frente da fabricação. Então, com o desenho da Corporação Tática de Mísseis e fabricação da NPO Vimpel, 2 mísseis hipersônicos AR-AR, o RVV-AEPD, Mach 5, e o R-37M, que é esse que nós vamos ver agora. Uma máquina extraordinária que voa 6 vezes a velocidade do som e é capaz de fazer 400 km em 3 minutos. Como ele tem uma série de sistemas de navegação redundantes
e uma velocidade extraordinária, não importa a aeronave que ele mirar, ela será derrubada. Para fins práticos, o Ra-47M2 Kinjal é um dos poucos mísseis hipersônicos que de fato já foi usado. Ivano-Frankivsk foi a primeira cidade a ser presenteada. É um míssil hipersônico ar-terra ou ar-mar, que serve tanto para destruir objetivos no oceano quanto em terra, que voa a uma velocidade de até 12 vezes a do som, e ninguém sabe quem fabrica nem onde. Suspeita-se da JSC Votkинский e da Corporação de Mísseis Táticos. Ele pode ser lançado tanto do MiG-31 quanto do que eu acredito ser um dos aviões mais bonitos que existem, o Tupolev Tu-M22. O MiG-31K pode carregar um desses mísseis e o Tupolev Tu-22M pode carregar até 3. Como a tecnologia russa avança dia após dia, ele agora também já pode ser levado pelo Sukhoi Su-34, né? Avança, bebê. O míssil hipersônico Tsirkon é projetado e construído pela NPO Masnostrenia, que é uma subsidiária da Corporação de Mísseis Táticos. Ele tem um alcance de 1.000 km e opera a uma velocidade 9 vezes superior à do som. Foi projetado para ação naval, tanto para afundar porta-aviões, porque ele consegue levar cargas nucleares, quanto levando cargas mais convencionais, como termobáricas, afundar também destroyers, cruzadores, navios de modo geral. A corporação que o produz também faz mísseis supersônicos famosos, como o P-800 Onyx. O Izmevik, que em russo significa serpente, é um míssil hipersônico sui generis, porque de fato ninguém sabe a aparência dele, né? Não tem imagens próximas para mostrar como ele é, ninguém sabe quem fabrica e nem quantos existem. O que se sabe é que ele é feito e foi projetado para destruir porta-aviões. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem apenas 11. Ele pode ser lançado tanto da costa quanto de navios, e atinge uma velocidade de Mach 27, ou seja, 27 vezes a velocidade do som, alcançando até 4.000 km com suas ogivas nucleares. O mais importante Bureau de Design de Mísseis Hipersônicos da Federação Russa é o Instituto de Tecnologia Térmica de Moscou. O primeiro produto importante que ele faz é o míssil hipersônico RS-26 Rubege, que faz 20 vezes a velocidade do som e carrega 4 ogivas por uma distância de até 6.000 km, portanto é de médio alcance. O Bureau também é responsável pelo RSM-56 Bulava, que carrega de 6 a 10 ogivas e viaja a uma velocidade de até 12 vezes a do som, por uma distância de até 15.000 km. Mas a arma mais sofisticada e poderosa que eles fabricam é o RS-24 IARS, que atinge mais de 30 vezes a velocidade do som e leva de 3 a 6 ogivas por até 12.000 km de distância. É nesse sentido que eu falo, quer seja os Estados Unidos, autoridades americanas, porta-vozes dos americanos, a imprensa a soldo dos americanos, a imprensa vassala dos americanos, hostes no mundo dos militares, falando, cara, os Estados Unidos vão reagir, vão declarar guerra total. Como eles vão declarar guerra total? Com que armas eles vão fazer essa guerra total? De verdade, com que armas? Com quais armas eles vão fazer uma guerra total? Com o F-35? É com o F-35 que eles vão fazer uma guerra total? É com os mísseis da década de 70 ou da década de 50 que eles têm, com tecnologia obsoleta, que custa ser supersônico, que faz 1.1 Mach? Por favor, né, gente? Olha só o aviãozinho que desabilitou o destroyer deles. Então, essas tentativas de parecer grande, de estufar o peito, só mostra que os nossos irmãos africanos estão corretos quando eles dizem que leões banguelas são os que mais fazem barulho, cara. Eles não vão declarar guerra total. Sabe, eu não curto muito essas matérias espalhafatosas, porque além de espalhar pânico,
elas dão uma ideia muito errada do que está acontecendo, certo? Os Estados Unidos ameaçam a guerra total se perderem, né? Porque a ofensiva está sendo um desastre, a contraofensiva, né? Um desastre. E aí, se eles perderem, eles vão lançar uma guerra total. Então, os russos têm que deixar eles ganharem, porque senão os americanos vão fazer guerra total. Ah, por favor, vá lamber sabão. Certo? Eles não vão fazer guerra total. Eu já falei muitas vezes que, primeiro, eles não têm dinheiro, eles não têm recurso, não têm engenharia, não têm infraestrutura, não têm capacidade produtiva. E segundo, cara, que além de não ter culhões, que eles também não têm, né? Os militares lá, lembrando, são mamateiros, eles não querem entrar em guerra com a Rússia. Eles querem ganhar a graninha deles como assessor de uma empresa do complexo industrial militar. Que guerra não, irmão. Certo? Não quer guerra nenhuma. Olhando por alto, é possível imaginar que a questão seja que outros países conseguem produzir armas, se não tão boas, pelo menos equivalentes às armas dos Estados Unidos. Mas essa não é de forma alguma a questão aqui. A questão está muito além das armas que o país A ou o país B é capaz de produzir. Ainda que eu particularmente acredite que russos e chineses e, incrivelmente, japoneses, que é um perigo para os próprios americanos, já estejam na frente, já sejam capazes de produzir armamento de aviação melhor do que aquele produzido ou a produzir pelos Estados Unidos. Porque tem algumas armas russas, aviões de sexta geração, e chineses também de sexta geração, que já estão próximos de entrar em produção. Os modelos americanos, cara, são sonhos distantes. Para um país que não conseguiu terminar o F-35 direito, eu acho que eles estão delirando. Mas o problema, como eu disse, não é nem a inferioridade tecnológica. Está ficando cada vez mais evidente que os Estados Unidos têm essa coisa. O problema é realmente a capacidade de produção. Sobre isso já se falou, e eu vou repetir. A China superou a Marinha dos Estados Unidos, se tornando a maior do mundo. E isso só foi possível graças à incrível capacidade de produção chinesa, que, segundo dados americanos, consegue fabricar 3 navios de guerra no mesmo tempo em que os Estados Unidos só conseguem construir um. Com isso, a China tem hoje uma superioridade, tanto numérica quanto logística, sobre seu maior rival. O jornal South China Morning Post informou que a Marinha Chinesa está testando o canhão helicoidal mais poderoso do planeta. Este é um tipo de arma eletromagnética, capaz de lançar projéteis com velocidade e precisão muito elevadas. Em um teste revelado pela primeira vez ao público, o lançador eletromagnético chinês acelerou um projétil de 124 kg a uma velocidade de 700 km por hora em menos de 0,05 segundos. Estas armas também são conhecidas como armas Gauss ou aceleradores magnéticos, com uma série de espirais dispostas ao longo do cano. Cada espiral é energizada em série para criar um campo magnético, que pode levitar e impulsionar um projétil para frente. De acordo com a mídia, os projéteis podem ser lançados repetidamente, sem causar desgaste nos componentes. E esta arma poderia revolucionar a forma como as guerras são travadas, permitindo ataques rápidos, precisos e devastadores contra alvos inimigos, inclusive no espaço. A arma tem potencial para avanços revolucionários em termos de velocidade, alcance, potência, precisão, segurança, flexibilidade e confiabilidade, afirmaram os especialistas citados pelo jornal. Além disso, a China estaria desenvolvendo um canhão eletromagnético ainda mais poderoso, capaz de lançar um projétil a uma velocidade de 3.600 km por hora, que poderia aumentar o alcance da arma para mais de 100 km. Agora some todas essas coisas. A superioridade não só russa, mas também chinesa e norte-coreana, em tecnologias de interferência eletrônica e guerra eletrônica. A superioridade chinesa quanto à marinha, superioridade russa quanto às forças aeroespaciais e quanto à competência e eficiência do exército. E você tem, para os Estados Unidos, um outro problema enorme, que além daqueles de não ser mais capaz de produzir em quantidade, velocidade, eficiência e preço suficiente, você tem toda a questão da economia dos Estados Unidos está apodrecendo.
dívida, inflação, desdolarização, desemprego, certo? Todos esses fenômenos econômicos são importantíssimos, talvez mais até do que a capacidade tecnológica, a capacidade de engenharia, a capacidade de produção, a capacidade de tática, a capacidade estratégica. Por quê? Porque você não faz guerra sem ter recursos. Isso é verdade desde o tempo de Sun Tzu, 2.500 anos atrás. Como é que você vai fazer guerra sem ter recursos? Certo? Como? Os Estados Unidos não têm recursos. E a gente já mostrou em outros vídeos que os impérios desmoronam quando eles têm que recorrer à guerra para fazer prevalecer os seus interesses. E, para fazer essa guerra, tem que recorrer a financiamento. Uma vez que não consegue pagar esses financiamentos, os impérios declinam. Certo? Isso foi verdade para o Império Britânico, foi verdade para o Império Holandês, foi verdade para o Império Espanhol, foi verdade para Gênova, para Veneza, para as repúblicas italianas. Certo? O Ocidente sempre se baseou no predomínio monetário, na capacidade financeira de impor a própria moeda. Para isso, recorria a uma capacidade de produção superior, uma capacidade tecnológica superior ou uma capacidade armamentícia superior. Os Estados Unidos estão perdendo essas três capacidades. Então, eles não vão conseguir mais impor sua própria vontade. Como o Ocidente agora está orbitando em torno deles, a gente já mostrou vídeos da Europa sacrificando o seu próprio desenvolvimento, certo? Para salvar os Estados Unidos. Hoje quem financia a dívida americana são os Estados europeus, certo? Eles estão se sacrificando. A Inglaterra está indo para o buraco, por exemplo. Suécia também, punhado de país. A Alemanha. Certo? Para quê? Para tentar salvar os Estados Unidos. E aí eu mesmo já disse, será que é sabugice? Cara, não é só sabugice. É questão de sobrevivência. Eles não têm mais como enfrentar a China, a Índia, a Rússia, nem as nações do Oriente Médio. Eles não têm. Então, a única chance para o Ocidente, a única chance para o capitalismo, para o sistema financeiro, são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Ocidente, o capitalismo e a Europa depositam todas as suas esperanças, porque eles mesmos, repito, não têm mais como concorrer. Então, eu aconselharia eles, diante disso, a já ficar desesperançado. Ou pelo menos a não tomar medidas estúpidas. Certo? Vou dar um exemplo de medida estúpida. A Geórgia confiou nos Estados Unidos e enfrentou a Rússia a mando dos Estados Unidos. O que aconteceu? Perdeu 1/3 do território. Ossétia do Sul e Abkhazia. A Ucrânia vai deixar de existir. A Armênia vai deixar de existir. E eu não vejo um futuro promissor para a Moldávia e os Bálticos, não. Não vejo mesmo. Por quê? Cara, o Titanic está afundando e você ainda compra ingresso, ainda compra bilhete, ainda compra passagem. Qual que é o problema desses europeus? Aí, repito, não é burrice, é desespero. Os 600 anos de infelicidade mundial, que significa o surgimento do Ocidente, estão acabando. Aí eu vejo, inclusive brasileira, tem aquele nanico, né, aquele homúnculo lá, ANCAP, não sei o que, a civilização ocidental, eles querem destruir a civilização ocidental. Claro que eles querem. A civilização ocidental foi responsável pela morte de pelo menos 600 milhões de pessoas, só na África, nas Américas, na China e na Índia. Por pelo menos 600 milhões de pessoas. Como não querer destruir uma coisa desse tipo? Certo? Como não querer destruir? A surpresa é se as nações da Ásia quisessem a manutenção do Ocidente, a manutenção do capitalismo financeiro, a manutenção dos Estados Unidos como superpotência única. Isso seria surpresa. Que eles querem destruir o Ocidente, isso é óbvio, é evidente e compreensível. O que me deprime é gente achando que, brasileiro, né, achando que faz parte do Ocidente. Oh, meu Deus, que inocência. Sabe, esses erros de avaliação são muito importantes para entender como foi possível ir embora o boi com a corda. De toda forma, voltando ao ponto, inclusive recorrendo a essas imagens aqui, do vexame do Donald Cook, né, muitos anos atrás, a verdade, gente, é que os Estados Unidos não vão adotar o plano Biden de escalar a guerra caso eles percam, porque eles já perderam, não é que eles vão perder, não, eles já perderam.
A contraofensiva ucraniana foi um fiasco, foi um fracasso, e eles não têm como vencer, ainda mais o outono chegando em alguns dias. O que eles vão fazer? Eles vão chorar? Isso que eles vão fazer? Não adianta, a guerra já está perdida. Ameaçar dizer que vai apelar não vai resolver nada, é só mais patético, é só mais ridículo. Porque eles já perderam, eles estão perdendo, a derrota é clara. É só no Hoje Militar, no Professor Ock, que você vê eles com alguma chance, fazendo projetos, em 2025 vamos fazer aquilo, 2026 vamos fazer aquilo. Gente, por favor, será que eles vão aguentar até o fim de outubro? A pergunta é essa, cara. A pergunta não é o que a Ucrânia vai fazer daqui a 3 anos, não. A pergunta é se a Ucrânia vai resistir até o fim de outubro. Eu particularmente duvido. De verdade, eu particularmente duvido que eles vão aguentar até o fim de outubro. E aí, bom, vencida essa etapa, e o problema é armênio sendo resolvido pela própria estupidez da liderança traidora armênia do Pashinyan, né? Que cara idiota, sacrificou o próprio país, sacrificou o próprio povo, a troca de que uma promessa, que nem significava tanta coisa, mesmo se fosse cumprida, coisa que o Ocidente nunca faz. Eles iam entrar para a OTAN para fazer o quê? Apanhar junto? Para isso que eles iam entrar? Para a União Europeia? Para afundar junto? Para quebrar junto? Quer dizer, o que estava na cabeça do Pashinyan? E eu fico, repito, com dó do outro lá, né, que sacrificou a credibilidade, sacrificou o respeito que as pessoas tinham por ele, para defender o indefensável. Sabe, foi o próprio primeiro-ministro da Armênia que entregou o território para o Azerbaijão. Foi ele que traiu o povo dele, entregando para os inimigos o território do país. Já era. O Azerbaijão venceu, a Armênia perdeu, e a Armênia tem muita sorte de não ter perdido a franja sul do país, cara. Tem muita sorte. Só não perdeu porque o Irã falou grosso. E a tendência recente, é que a Armênia, como eu já disse no outro vídeo, deixe de existir enquanto Estado Nacional. Assim como a Ucrânia vai deixar de existir Estado Nacional. E eu falo mais uma coisa. Considerando o caminho para onde os Estados Unidos estão se dirigindo, eu não posso garantir a existência dos Estados Unidos da América daqui a 5 anos, não. Eu vejo eles fazendo os planos de fazer e acontecer, mas eu, sinceramente, não vejo eles continuando existindo como nação. Porque sempre depois de uma grande guerra, há mudanças profundas nas fronteiras. E as pessoas falam, não está havendo uma grande guerra. Está. E a segunda, a primeira foi do Afeganistão, que envolveu também outros países. Essa é a segunda. Mas a quantidade de vítimas, gente, a tecnologia mudou muito desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos analisar essas guerras pelas perdas econômicas. Os Estados Unidos da América, na guerra do Afeganistão, perderam quase 2 trilhões de dólares. E se você soma nessa o que os Estados Unidos e que os aliados dos Estados Unidos já perderam, é um volume bem superior a isso. É uma guerra de proporções épicas. Só que, para a sorte da humanidade, está custando menos vidas.